Boa noite, gente linda, maravilhosa. No frio de Caxias do Sul, com 2 graus. Podia ser quase negativo, né? Mas não. Vamos ver se agora a Nath consegue entrar. Boa noite, quem já tinha entrado. Veja se tu consegue pedir, Nath. Vamos ver se a Nath consegue entrar. Boa Hello, my noite. friend. Boa noite, gente. Consegui finalmente. O que aconteceu, Nath? Não sei, não apareceu a opção aqui. Não sei, acho que é a dependência emocional do celular. Hoje vamos fazer uma live maravilhosa, porque esse assunto faz bastante tempo que está bem pertinente para nós, porque tudo que a gente traz é da dependência emocional, né? Onde a gente acaba fazendo analogias e a gente fez até a live de narcisismo semana passada e falamos que a gente ia fazer sobre dependência emocional, porque um dependente emocional, ele acaba sempre trazendo um um vértice de procurar pessoas que não são tão confiáveis, digamos assim, né, Nath? Sim, sim. A gente teve essa ideia pensando que normalmente a pessoa que é atraída que atrai um narcisista tem essa característica da dependência emocional, né? Então, não só por isso, né? É um assunto muito pertinente que aparece muito em consultório. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Então, a dependência emocional, quando o amor vira tentativa de sobreviver. Lembrando sempre que a dependência emocional, ela não é sobre amar demais. É sobre, na verdade, sempre dar o controle da nossa vida para o outro. Esperar pelo outro, né? E quando você transforma, né? Se transforma como alguém que acaba sendo sempre a fonte de segurança, validação, pertencimento e salvação, é aqui que os caminhos vão se cruzar nessa dependência emocional e a gente vai trazer as práticas, então, para se libertar dessa dependência emocional. Tu quer falar alguma coisa antes da gente começar? Não, acho que é isso que tu falaste mesmo, né? Algumas pessoas podem confundir com sentir um amor extremo, sabe? Eu amo muito, eu gosto mais do que a mim mesmo, já escutei essa frase também. Sério? E, Nossa, forte, né? e isso é algo que não é saudável, né? Então é olhar para isso como não pode ser amor. Se amor é uma coisa leve, se amor é uma coisa que faz bem, então não é amar demais, é realmente depender do outro para se validar. E aí a gente vai ir falando sobre isso aqui ao longo da live. Eu acredito muito, né, que a dependência emocional, ela vem principalmente em famílias que as famílias italianas, né, muito juntas, muito de pertencimento, muito, né? Então, às vezes a casa da mama, né? Então, aqui como Serra, a gente tem origens italianas e eu vejo isso bastante aqui exatamente porque tem essa origem forte da família. Não que seja um vértice de sempre a família vai ter dependência emocional, mas a maioria tem. Então é isso que a gente vai trazer para vocês. Antes de mais nada, também queria falar que eu assisti um filme agora há pouquinho tempo para trazer mais também, porque eu achei que ele era muito pertinente. Vou fazer um podcast sobre ele, que é o filme Sinta Sua Voz. A Ruby é uma menina que ela cresce numa casa de surdos, Nath. E nessa casa de surdos, ela é a única que ouve e que fala. E aí, o que que acontece? A família dela acaba dependendo meio que emocionalmente dela e dependendo dela falar e traduzir para o mundo aquilo que eles querem dizer. E aí
e ela aprende muito cedo, né, a carregar esse fardo, e ela tem o dom da voz. Ela canta. E ela começa a cantar e ela diz: Ó, eu vou, se eu conseguir, eu vou mudar de cidade. E os pais não querem de jeito nenhum. E então é muito. Eu não vou contar spoiler, né? Porque eu vou deixar vocês assistirem. Está no Netflix. Mas traz uma reflexão muito sensível, né? Sobre a família, a culpa, a identidade, né? E tem um momento, só vou contar esse momento porque ele é muito importante, que é o que a gente vai trazer hoje aqui, que a gente faz, e eu vou trazer também que eu já fiz essa pergunta, inclusive para minha mãe. Eu perguntei algo para ela muito parecido com o que a Ruby perguntou para os pais dela. Ele disse assim: é para isso que eu vivo aqui, é para isso que eu estou aqui, então, para cuidar de vocês e que vocês não se sintam que vocês precisam de mim para isso. Eu não tenho outra serventia nessa casa sem se servir vocês com a minha voz e com a minha dicção, já que vocês não falam. Então, acaba trazendo uma realidade também para as pessoas que são dependentes emocionais de você. Então, é isso que a gente vai trazer hoje aqui. Perfeito, isso era uma coisa que eu gostaria de falar sobre. Então, eu já vou aproveitar para dizer. E claro, O quanto também as pessoas que são dependentes emocionais exigem do outro. O quanto isso é um peso absurdo para outra pessoa. E aqui eu trago, né, às vezes mães dependentes emocionais de filhos. Olha o peso que esse filho carrega. Não só filhos, sabe? Eu acho que todas as pessoas que são dependentes emocionais, elas transmitem um peso muito grande para as pessoas, porque é o peso da felicidade dela, é o peso do bem-estar dela, é o exato. peso é muito forte, é muito pesada essa carga. Então olhar para isso também, né? Que é realmente o que tu trouxe. Ela sente culpa por viver a própria vida. Se ela não nasceu para viver, ela nasceu para quê? Sabe? Então, a gente vai falar mais sobre isso ao longo da live, mas eu precisava aproveitar para trazer isso. O quanto é pesado para as pessoas que convivem com quem é assim. Inclusive, já vou abrir, né? Ontem eu postei o vídeo sobre o Dia das Mães, né? E uma fala da minha mãe me chamou muita atenção, e ela é uma pessoa dependente emocional, porque ela já veio isso com a minha avó era uma dependente emocional, e veio isso de geração em geração. A minha mãe já tem 80 anos, ela não vai, né, mudar. Então, quem muda é a pessoa sempre, de novo, a gente falou na live do narcisista, né? A gente não muda as pessoas, a gente muda a si mesmo. Então, não tente mudar um dependente emocional. Você simplesmente vai conversar e entender o modo operandi dessa pessoa e fazer com que ela enxergue que ela está, não que esteja errado, mas onde ela pode melhorar ali. E eu fiz o vídeo com a minha mãe, então, e é uma fala da minha mãe foi muito interessante. Ela disse: eu vivia sozinha, porque, claro, meu pai trabalhava muito, minha avó tinha os afazeres dela, e toda a família tinha filhos já, né? Menos a minha mãe e o meu tio. E aí, então eu te anotei, é como se tivesse assim, ó, eu preciso de alguém para estar comigo. Toda pessoa que tem problema com o silêncio e todas as pessoas que têm problema de ficar sozinha é uma pessoa dependente emocional. Então já fique com isso. Se você tem medo de ficar sozinho e não gosta do silêncio, vá se trabalhar psiquicamente, porque você precisa olhar para isso. Mas vamos começar a nossa live, porque já faz 14 minutos que a gente está aqui só te acolando, né, dona Nath? Sim, Então, a gente vai tirar a ilusão, né, desse caminho. Isso aí, Josi, eu amo ficar sozinha, é isso aí. Então a gente vai tirar a ilusão do caminho que a dependência emocional é amar demais, que foi aquilo que a gente falou no começo, né? A dependência emocional, na verdade, é quando uma pessoa vira uma função na sua vida. Ela acaba sendo sempre alguém. Ela é a calmante, ela é a segurança, ela é uma identidade,
ela prova o valor dela o tempo todo com os cuidados, como a Ruby que eu falei do filme, né? Lembrando, quem entrou agora, o nome do filme é Sinta Minha Voz, no Netflix, tá? Então, toda vez que eu preciso de autorização para existir, eu estou lidando com pessoas emocionais, dependentes emocionais, inclusive a mim mesma. Então, quando qualquer silêncio vira abandono. Então, eu não conversei, nossa, por que tu não fala comigo? Ai, tu não gosta mais de mim. Sabe aquelas frases assim que as pessoas veem, que eu acho assim, meu Deus. Então, qualquer demora vira uma rejeição. A gente precisa olhar para isso. E qualquer limite vira uma ameaça. Então, eu estou colocando um limite determinado numa pessoa e ela se sente ameaçada. Ela se sente frágil com aquele momento. E qualquer afastamento vira desespero. Me lembro em vários momentos, assim, né, de complexos, né? De olhar de repente para uma pessoa e ela, nossa, a pessoa não me liga, ai, deve ter acontecido alguma coisa, deve ter. E na verdade, não. Na verdade, a pessoa apenas se afastou. Então a gente Sim. precisa olhar para a dependência emocional com esse vértice. Quer falar Sim. alguma coisa, Nath? A pessoa muitas vezes também argumenta que é uma preocupação, né? Quando na verdade isso é uma forma de controle também, é uma forma de atenção excessiva ao outro. Ela prioriza o outro sempre acima das suas necessidades, né? E ela fica em função e vivendo a vida da outra pessoa. Por isso que ela se sente rejeitada quando alguém não responde. Um limite pode ser mal interpretado também, né? É aquela famosa pessoa que a gente precisa pisar em ovos. Exatamente. Boa noite, Vicky. Boa noite, Vicky. Exatamente, Nath. E é aqui que a gente tem que a gente começa a ter medo, né? Medo de não pertencer, e aí a gente acaba dando o que a pessoa quer, né? Seja atenção, boa noite, Sandra linda. Então, seja atenção, seja qualquer coisa, a gente está sempre suprindo a necessidade do outro e o outro nos suprindo. Eu gosto sempre, depois a gente vai falar, né, sobre os fios invisíveis que tem, né? E a gente até comentou, eu e a Nath, em off, falando sobre esse cordão umbilical que Freud ele falava, né? Que quando a gente corta o cordão umbilical, a gente pega o cordãozinho que está aqui no nosso umbigo e a gente tenta colar nas outras pessoas. E a gente vai buscando sempre pertencer a alguém. Então a gente Isso. precisa olhar para isso como realmente uma dependência emocional, quando a gente sempre precisa de alguém para se fortalecer. Sim, o quanto isso também sufoca as outras pessoas, o quanto se torna uma relação tóxica, né? Não posso usar, não gosto muito de usar essa palavra, mas né? É, Que e a gente acaba terceirizando, né, uma estabilidade emocional. A gente nunca está estável. sim, e tu nunca vai conseguir suprir a necessidade daquela Nunca, pessoa. nunca, Nunca porque vai ser a suprida. demanda do outro sempre vai ser muito grande, né, Sim, Nath? sim, porque é um vazio muito grande que não foi preenchido, né? Então, gostar muito de alguém é uma coisa, mas sentir que tu desaba se o outro se afasta é outra. Né? Exatamente. Porque aí o meu valor, ele depende da atenção que o outro me dá, né? E é aí que mora, né? A minha paz depende do humor do outro. Eu não sei como ele vai acordar. Como assim não saber, né? Então, assim, tudo depende, né? A minha autoestima depende de ser escolhida por aquela pessoa. Então, sempre quando eu preciso do outro para validar tanto os meus sentimentos, quanto minha autoestima, quanto o meu humor ou a minha paz, eu estou sendo uma pessoa dependente emocional. E a gente precisa olhar para isso. Sim. Ponto E eu importante. também queria fazer uma pontuação aqui, né? Muitas pessoas dependentes emocionais também têm traços narcisistas. Sim, tanto é que por isso que a gente trouxe essa live logo em seguida do narcisismo, porque é uma condição, né? Isso. Tanto é que a gente falou semana passada. O narcisista nada mais é que uma pessoa
que lhe faltou amor, uma pessoa ferida. No momento que me faltou amor, qual que é a minha necessidade? A minha necessidade é buscar esse amor, ou seja, Fora. colocar o meu cordãozinho em alguém, né? Não importa quem esse alguém seja, e de preferência que essa pessoa me supra, né, emocionalmente. Então a gente precisa, ótima pontuação, Nath, é bem isso mesmo. Sim. Então, a pessoa dependente, ela não busca apenas o amor, né? Ela busca uma regulação emocional com o outro. Ela é sempre assim, ela nunca está quieta na dela. Ela sempre está buscando um retorno. Sim. Agora eu me lembrei do retorno, me lembrei do som, né? Quando tu vai em algum lugar que as pessoas ficam som para fazer o retorno. É isso, a pessoa nunca para. São pessoas geralmente que são muito falantes, geralmente são pessoas que estão sempre tentando o silêncio. Essa coisa de silêncio confortável não existe para uma pessoa dependente emocional, porque não existe vazio. Ela não consegue com o vazio, Sim. né? Então é esse silêncio, ele é perturbador para uma pessoa e não importa qual tipo de silêncio. Pode ser o silêncio de uma TV sempre ligada, pode ser ouvir rádio o tempo todo, pode ser ter sempre pessoas junto. O silêncio, seja qualquer silêncio, é muito difícil para essa pessoa. Sim. Sim. Estar sozinho é acessar suas emoções, né? Então, essa pessoa não gosta de estar sozinha justamente porque ela não quer entrar em contato com esse vazio. Então, aquele medo também de perder a fonte de validação, né? A dependência emocional. Quando uma mensagem define teu dia. Exatamente. Deu E a uma. ação saudável, ela acaba. Travou aqui, desculpa. Travou aqui, eu achei que tinha parado. Ah, tá. Não, o que eu tava Tudo falando certo? é que a conexão saudável, ela expande. A gente consegue expandir. A gente consegue crescer. E a dependência emocional, ela encolhe. Ela Isso. suga. Eu vi um vídeo, Nath, que eu achei assim tão forte. Que aí eu fui ler os comentários e as pessoas estavam assim divididas. Mas eu achei triste. Era um rapaz, ele tinha mais ou menos uns 30 anos, 35 anos, criado na roça. E ele disse para o pai dele, ele grava vídeos, né, pelo que eu entendi. E ele disse assim, agora eu vou fazer uma pegadinha, com um sotaque bem de interior, assim, ele disse assim, agora eu vou fazer uma pegadinha com meu pai, eu vou dizer que eu vou lá no meu primo e que eu vou ficar lá uns dias. Ele falou bem assim. Chegou o pai dele, e aí ele disse assim, eu vou, pai, eu vou lá no meu primo. 35 anos, tá? Tava mais ou menos que nem a Ruby aqui só que ela tava no colégio, mas tava mais ou menos nessa mesma dinâmica do filme. Eu vou lá no primo e tal, vou passar o final de semana lá, a gente vai se divertir, vamos tomar banho de cachoeira. O pai dele começou a chorar. E aí tu viu, né, Sandra? E o pai dele começou a chorar e ele disse assim: Não, filho, não me deixa sozinho. E aí, no final do vídeo, tá? E aí passou, ele falou explicando. Pai, mas eu só vou lá. E aí botou uma musiquinha bonita, né? E ele disse assim: Pai, eu tô brincando, eu vou ficar aqui. Cara, a maioria das pessoas diziam: Ai, que amor, que lindo esse amor. Não, não é amor. É dependência. Meu Deus, o teu filho tem 35 anos e não importa, tá? Aqui, Brasil, nível Brasil, os filhos ficam em casa muito tempo. Para fora, principalmente nos Estados Unidos, quando é 15, 16 anos, as crianças estão indo fazer intercâmbio. É isso aí, como que ele ia ficar sem ele? Exatamente. E então, Sim. assim, é uma coisa que é um absurdo. Sim. 35 anos e o pai não consegue ficar sem um filho, então tu não cria o filho para o mundo. Tu cria o filho para si. É isso. O filho é um objeto que precisa ficar em casa, ali, do lado. É Isso. muito sério isso. E a dependência emocional, quando não tratada, ela vira uma doença, né?
Vira Então, uma... isso é muito prejudicial para as pessoas que convivem com essa pessoa. Então, é muito, muito importante olhar para isso como uma doença quando é excessiva, assim, dessa forma. Exatamente. Isso mesmo, Sandra. Ele disse, o pai não conseguia ficar longe dele. Vai se tratar. É simples assim. Não consegue? Então se trate, porque o problema é teu. Porque o que que acontece, né, gente? Quando a gente traz uma pessoa que não consegue ficar longe da outra, qualquer pessoa, seja pai, mãe, filho, amor, namorado, qualquer coisa. Quando eu não consigo ficar longe de outro, eu não tenho vida, então. Porque eu dependo de outra pessoa. É como se o meu cordão não tivesse sido cortado. E pior, né? Porque era com o pai, não era nem com a mãe. Porque a maioria das dependências, geralmente, elas vêm de mãe e filho, né? A gente estuda bastante sobre o complexo de Édipo e de Electra, e no caso das meninas, geralmente é com o pai, né? Então, a defesa do pai, né? E a menina com esse amor pelo pai, que é o primeiro amor da vida dela, e assim com o homem e a mulher, no caso, né? No caso da mãe e o filho. Então, olhar para essas relações e entender que isso não é saudável é a primeira coisa. Sim, é o primeiro Então, passo, né? é o Porque primeiro normalmente essas passo. pessoas não têm consciência de que isso é um problema, né? Elas acham que é proteção, que é Não, amor, mas como acho a que gente trouxe no início, tanto né? é, Nath, que os comentários do vídeo, até inclusive a Sana pode falar sobre isso, eram a maioria das pessoas achando bonito. Sim. Só que quando a pessoa acha bonito isso, é sinal o quê? É sinal que eu não vivo sem o outro. Não importa quem esse outro seja. É sinal que ela depende do outro para estar bem, ela depende do outro como se fosse uma extensão dela, né? Isso é E muito, aí, vamos muito lá, sério. por que que as pessoas acabam muitas vezes morrendo junto com os seus familiares, seja pai e mãe, seja o amor da sua vida? Por que que a maioria vira, né? Por causa disso, porque vira uma dependência emocional. Eu me lembro que tinha, claro que aí já era uma senhorinha, mas ela morreu assim, ó, não deu um mês. Eu conheço pessoas que morreram 2 dias depois do seu cônjuge. É uma simbiose, né? É algo tão que é enraizado que a gente não consegue viver. A pessoa não consegue. É como se tirasse a vida dela. Sim, E isso não é bom. E sim. aí a gente vai trazer então sobre Freud, né? E a repetição e a falta. E essa escolha amorosa, então, que o Freud nos ajudou muitas vezes a entender, né? Que a gente escolhe também pela nossa história. Então, não é só, né, com a nossa cabeça e com a nossa mente. E Sim. muitas E com vezes a nossa vontade, né? Muitas vezes a gente escolhe quem está do nosso lado de forma inconsciente. Quase que a maioria das vezes, né? Se for uma pessoa que não busca a sua individuação, né? Então, é aquela compulsão pela repetição, né? As pessoas que falam que, mas todas as pessoas que eu arrumo são iguais, né? Só muda o nome e o endereço da pessoa, tem as mesmas questões, depois de um tempo a pessoa descobre, né? É a compulsão, a repetição que Freud trazia, né? Inconscientemente a gente vai para um lugar conhecido. E o mais engraçado, né, Nath, que esses dias eu falei para uma cliente minha e eu perguntei para ela qual é o fator comum de todas essas histórias que tu está me contando. Ela disse eu. Eu disse, pois é. Então quem que tem que mudar? Né? Quando a gente vê se repetindo muitas vezes, é isso. Eu preciso mudar. Eu preciso olhar para isso, né? Entender o que são essas migalhas, né? Pouca presença, pouca reciprocidade, pouca responsabilidade afetiva. E aí eu dependendo do outro. E geralmente, tá, gente, quando aí falando de novo do narcisismo e de pai e mãe, toda vez que um filho pede muito amor para o seu pai ou para sua mãe,
existe ali uma dependência emocional e uma codependência que acaba fazendo com que a pessoa que é o objeto, né, desse amor, ou seja, o filho buscando a mãe, por exemplo, e ela não dando, ali existe uma fase narcísica dessa mãe para com o filho. Então a gente precisa entender esse contexto, é mais sério do que a gente gostaria de trazer aqui assuntos mais leves, mas é de extrema importância. De extrema importância, porque isso abre os seus olhos e expande a sua mente. É isso que a gente precisa, né, Nath? Isso, entender que a dependência emocional nada mais é do que uma falha na construção da segurança interna da criança, né, que aconteceu na infância. Então, naquele momento em que tu tá aprendendo sobre isso, sobre amor, sobre segurança, sobre se sentir seguro, se sentir pertencente, tu não tem. E tu fica com aquele vazio. E aquele vazio tu vai procurar lá na frente em outras pessoas. Ou às vezes, como no caso desse menino, por exemplo, que nunca conseguiu buscar, porque provavelmente, né, fecharam ele dentro de uma redoma, ele também nunca, ele vai estar sempre conectado com esses fios, então, ali, ou tentando conectar ainda o cordão umbilical, ou com a mãe ou com o pai o tempo todo, né? Sim, Então exato. vamos trazer a versão de Jung, né? Que ele tem uma visão um pouco ainda mais profunda, né? Que ele projeta então em outras partes que ainda não desenvolvemos. Para ele, então, a dependência emocional é um outro lado da tela. É como se eu projetasse nele a segurança, a força, o valor que eu não desenvolvi. Então, de novo, nunca é sobre o outro, é sobre mim. Porque agora nós somos adultos. Então é nossa responsabilidade de me tornar independente. E como a Nath falou, que ela é uma terapeuta junguiana, nesse momento é o caminho da individuação a parte mais interessante para ir atrás. Porque não tem outro caminho, né, Nath? Sim, não existe outra forma, né? Tu precisa se tornar um indivíduo único, descobrir, né, quem tu é, o que tu gosta, qual o caminho tu quer seguir. É muito, como eu trouxe ali no início, né, muito pesado para um ser humano carregar o peso de sustentar a vida do outro nas costas, né? Principalmente quando é relação ali pais e filhos, eu acho, né? Tu trouxe esse exemplo desse menino. Muitas vezes o filho não sabe, não percebe, ele acha que aquilo é comum. Ele tenta Ele sair. acha que isso é amor, na verdade, né, Nath? Isso, ele entende isso por amor. Ele pode desenvolver também uma dependência emocional, obviamente, né? É a codependência, né? Como tu trouxe. Tem o Exatamente. dependente e o codependente. Então, e acha isso normal. Só para falar as partes técnicas, dependente é a pessoa que é dependente. O co é aquele que lembrem de cocriação, né? Deus cria e a gente cocria. E aqui na dependência é exatamente isso. Existe o dependente e existe quem codepende desse dependente. Isso a gente depois vai ver um pouco mais adiante, mas isso é muito comum em vícios, né? Então, no vício, qualquer tipo de vício, ele é sempre de uma pessoa dependente e uma codependente. Então, geralmente, né, o dependente químico, provavelmente, ele vai fazer isso, né? Ele tem essa predisposição, porque na verdade é como se ele cobrasse desses codependentes essa dependência emocional dele. Então, eu sei, é um assunto bem profundo, mas é algo que vocês precisam saber disso, Isso. né? Então, por isso que Jung tinha essa leitura, né? Do tipo, matar psiquicamente os seus pais. Por que é isso? Porque eu preciso entender que eles não são parte de mim. Eu não sou parte do meu pai e da minha mãe. Eu sou uma parte independente, tanto é que foi cortado o meu cordão. Só que, naturalmente, as pessoas, e isso não é desrespeitar, isso não é negar a nossa origem, mas é realmente entender que eu não sou uma extensão psíquica deles, Sim, né, Nath? sim. Sim, esse conceito do Freud, né, de matar psiquicamente pai e mãe é muito interessante, muita gente não sabe, né, não escutou. E, basicamente, ele não significa matar
os pais no sentido, né? Não, por favor, ninguém mais. Ele significa realmente tu te tornar um indivíduo único, autônomo, né? E tu parar de seguir o. Como é que é quando a pessoa tem uma expectativa, as expectativas dos seus pais, né? Tu parar de obedecer e tu seguir o teu próprio caminho. Isso não é desonrar, isso não é desrespeitar, isso é simplesmente tu. Eu agradeço até aqui, mas eu sigo o meu próprio caminho. E isso, enquanto a pessoa não matar psiquicamente pai e mãe, ela não vira adulta. Porque ela fica naquele ciclo do agradar, do pertencer. Governada por eles. Isso. No ciclo do agradar, do pertencer, do depender, né? Até fiz um videozinho ali nos stories antes para falar sobre isso, né? A pessoa que depende da outra, ela pede autorização para outra para viver. Isso não combina com a vida adulta, né? Então, se tu quer realmente assumir a tua vida adulta com as dores e delícias, né? Com as tuas responsabilidades, mas também ao mesmo tempo é libertador, né? Precisa olhar para isso. Do que tu está dependendo, às vezes pode não ser uma dependência emocional, mas pode ser uma dependência financeira, pode ser outro tipo de dependência, que daí vai analisar mais a fundo, acaba sendo emocional também, né? Eu acredito muito, né, Nath, que quando a pessoa, e aí a gente vai para uma camada mais profunda ainda, que é a pessoa acha que se libertou porque ela se afastou do pai da mãe. O matar Perfeito. psiquicamente não é se afastar, é realmente olhar para isso tudo e conversar. É fazer um. Não é um romper uma relação. E porque se eu romper essa relação apenas, eu vou continuar pertencendo psiquicamente a eles, né? Então, vamos dar alguns exemplos, né? Deixa eu só, antes disso, eu vou falar o que a Vicky falou aqui. O narcisista procura por pessoas com dependências emocional. Na verdade, o narcisista, ele é um dependente emocional. E ele procura um codependente. Então, são duas pessoas dependentes, sim, só que um é dependente e o outro se codepende dele, tá? Então, os dois são dependentes, Vicky. Sim, Pode falar. a Jo colocou aqui, é libertador para nós pais quando os filhos seguem a sua jornada. Para pais Perfeito. saudáveis, né? Para pais saudáveis, né, Jo? Porque existem muitos pais dependentes emocionais que, inclusive, têm os filhos só para tentar suprir aquele vazio que nunca vai ser suprido, né? Uhum. E então depende muito dos pais, né? Porque tem pais que não querem que o filho vá para a vida. Isso é Sim, muito triste, mas claro que tem como olhar para isso, né? com certeza. Então, vamos trazer os exemplos, né, para vocês pensarem se alguma vez isso já aconteceu. Então, saiu da casa dos seus pais, bloqueou o ex, né? Essa é uma clássica, né? Cortou contato, mudou de cidade, parou de falar, mas existe ainda uma diferença entre o afastamento físico e a liberdade psíquica. Então, o que eu tenho em mente não é apenas esse afastamento físico. Sim. Porque ainda romper essa relação pode ainda você continuar obedecendo a voz da Sim, pessoa. repetindo os mesmos padrões inconscientes, né? Enquanto Tal. esses padrões, essa repetição de padrões, esses comportamentos que tu aprendeu, eles não forem para a consciência, para o campo da consciência, tu vai repetir. Então, o matar psiquicamente é também ganhar consciência desses padrões que tu está repetindo que não são teus, né? Que muitas vezes são dos teus pais, são de pessoas em que tu conviveu na infância. Então, acho que é bem por aí. Tu Exatamente. pode estar a quilômetros de distância. Tu pode se afastar e tá repetindo as mesmas coisas, Exatamente. né? Enquanto E não aí, olhar para isso, muitas pessoas também não conseguem olhar sozinhas, né? Eu acredito que seja eu, quase impossível. eu acredito que a maioria das pessoas não consegue. Olhar, eu até olho, mas eu não tenho clareza suficiente, porque a dependência emocional, gente, é invisível. Ela é
tão invisível que ela existe, né? Numa mentoria até que eu já fiz sobre dependência emocional, que ela existe pontos cegos na dependência emocional. Porque muitas vezes eu não me permito olhar para isso e entender que isso é uma dependência emocional. Eu não me permito. Porque não adianta, né? A gente precisa sim se afastar, porque muitas vezes tem abuso, tem manipulação, tem violência, tem humilhação. Mas a gente precisa elaborar tudo o que aconteceu para aí sim manter essa distância física, né? Porque esses fios invisíveis da dependência emocional é os fios da culpa, do medo, da dívida, da dívida da. Vou contar de mim de novo, né? O que que acontece? Eu sou adotiva. Para mim, essa gratidão que eu tinha com os meus pais e eu tenho, para mim era uma gratidão tão grande que era uma dívida que eu tinha. Eles me tiraram de um lugar que com certeza não sei se eu iria sobreviver. Só que é isso que a gente precisa entender, que no momento que eu entre ter a liberdade e uma prisão de uma dependência emocional, eu entendi que o amor e a gratidão, ela é liberdade e não prisão. E é isso que a gente precisa ter em mente. Sim. Porque quando a gente acha que gratidão é prisão, é aí onde mora a dependência emocional. Perfeito que tu trouxe. E aí, Diferenciar. né? Porque senão a gente nunca se afasta. A gente vai ter uma dívida interna. Não, é uma dívida eterna também, né? Porque tu nunca vai Exato. se sentir no direito de viver a tua própria vida, porque tu deve aos teus pais, tu deve às pessoas, né? Então, isso é muito forte. Obrigação, né? Isso. A obrigação, a aprovação que eu preciso, né? Uhum. A Vicky falou, né? Acho que elaborar tudo isso é o mais difícil, porque a gente se afasta e continua ver que isso se repete. O ambiente também influencia muito. É verdade, Vicky, por isso que fazer análise é tão importante, ou ter alguém para conversar sobre, porque esses pontos cegos, eles não são, de novo, eles não são percebidos a olho nu, eu diria, né? Eles são pontos cegos realmente. Não é você e o chat GPT numa conversa que vai descobrir quais são os pontos cegos da tua dependência emocional. E é por isso que se repete, porque eles vão se repetir. E eu vou dizer para vocês que eu sou uma dependente emocional em recuperação, eles vão aparecer a todos os momentos. Não é, ela nunca acaba. Tanto é que Bert Hellinger, que era psicanalista junguiano e é o pai das constelações, ele estava com 92 anos, 2 anos antes dele falecer, ele estava constelando a mãe. O que é constelação? Ele estava olhando para essas dependências emocionais dele. Então, gente, o dependente emocional, ele está sempre em recuperação. É como um alcoólico anônimo. De novo, a dependência química é a dependência emocional. E aí, esse dependente emocional, ele precisa estar o tempo todo de olho. Porque vai cair nesses pontos cegos que eu tô falando. É bem isso, Vicky. É aquela consciência, né, Flávia? Enquanto tu estiver consciente das tuas atitudes, Exatamente. e isso a maioria das vezes não se descobre sozinho. Se Não. descobre em terapia, se descobre em análise, né? Porque a gente não consegue identificar em nós, né? A gente precisa de Não, outra pessoa que analise a nossa tanto história e é nos mostre. como quantas vezes a gente conversa sobre isso, né, Nath? E a gente Demais. sempre olhando, e eu digo, Nath, onde tem o meu ponto cego? Onde está meu ponto cego? A gente troca o tempo todo, porque é o tempo todo, gente. A consciência, ela vem na presença e no silêncio. Por isso que eu falei que o dependente emocional, ele não consegue, ele gosta do barulho. Porque aí, enquanto ele está fazendo barulho, a pessoa que é o codependente, ele se perde nesse barulho. E aí você não sabe mais o que é teu, o que é do outro.
E eles se retroalimentam, né? Ele se retroalimenta. Eu falei para uma paciente semana passada, é a mesma coisa tu colocar, que tu colocar a tua liberdade de colherinha numa terra e o pessoal lá da casa, da ambiência, vir de retroescavadeira e botar areia. Não tem como, não vence. Por isso que tu falaste, Vicky, sobre o ambiente, e sim, o ambiente influencia muito. É uma das coisas principais. Então, se você. Aí é muito interessante, porque aqui, né, na Serra Gaúcha, a gente tem isso, né, de morar perto dos pais, às vezes morar no terreno, né? Ai, todo mundo junto, da família, no terreninho. Gente, isso é a maior prova da dependência emocional. Onde tu vai de chinelinho na casa da tua mãe. E aí? O quanto isso é, é maléfico. Se tu quer ter uma opinião, tu não vai ter, tu não consegue. Sim. Uns vivem a vida dos outros, né? Ficam naquele emaranhado, porque é impossível tu estar em um ambiente onde todos moram juntos e um não querer controlar o outro, né? Vem muito até aquela coisa assim, às vezes eu vi tu crescer, então eu não aceito que tu virou adulto. Então eu preciso te dizer o que fazer. Então, normalmente, quando não tem essa separação de ambiente, claro, né, que a gente trouxe aqui antes, né, que às vezes que não vai adiantar tu ir para quilômetros de distância e Não, tu não olhar para isso, não. né? Tanto Mas é, tanto é que eu volto, vamos lá, né, Nath? Eu volto para casa da minha mãe lá na praia e a minha mãe me trata exatamente como uma criança. Ai, onde tu vai? Que horas tu volta? Ai, tu não acha que é ruim? Ai, Flávia, sai daí que tá frio. Eu tô lá na rede, sai daí que tá. E é assim. Só que o que que eu entendi? Antes eu brigava, esbravejava, dizia, para, eu sou adulta, bebê. Hoje eu entendi como funciona. E aí eu digo, não, tá bom aqui pra mim. Não, tu não precisa saber. Então é sempre olhar para isso, né? Tem coisas que não adianta, ó, a Vicky falando, a mãe dela trata exatamente assim. Então, Vicky, é uma coisa assim, ó, hoje não tem mais o que fazer, porque ela vai continuar assim. Quem que tem que mudar? É tu. E como que tu vai mudar? Vai olhar para isso com compaixão e dizer: mãe, eu vou fazer as coisas do meu jeito, então não precisa saber o que que eu vou fazer. É falar, comunicar, é fazer essa elaboração que a gente estava falando antes, né? E sim, as famílias grandes são dependentes emocionais uns dos outros e elas nem percebem. É realmente isso muito sério. Vamos falar sobre os pontos cegos, Nath, que essa é vamos. a parte, porque eu vou dizer assim, ó, vocês não imaginam o que é ponto cego. É aquilo que tu não consegue enxergar. E ele tem a ver sempre com o pertencimento. E se tu não fizer isso com teus pais, tu vai fazer isso com o quê? Com a roupa que tu veste, com as coisas que tu come. Sempre vai depender emocionalmente ou financeiramente, como a Nath trouxe, ou como qualquer outra de consumo por causa de alguma coisa. Sim, e tem Então, uma coisa também, né? Às vezes a pessoa é dependente emocional dos pais e ela apenas desloca essa dependência quando casa ou algo perfeito, assim para o parceiro ou a parceira. Então, perfeito. É sempre assim. Um dependente emocional, ele vai sempre depender. Por que que o dependente químico, ele muitas vezes, ele sai da família, vai, né? As pessoas podem dizer, ah, mas o mora na rua. Mas ele depende do quê? Da droga. Ele vai sempre depender de alguma coisa. Seja da droga, seja do marido, seja de pessoa, seja de uma comida, seja qualquer coisa, né? Então aqui a gente vai trazer os pontos cegos que parecem coisas disfarçadas, né? Disfarçada de amor, lealdade, cuidado, esperança, bondade, né? Então a primeira coisa é confundir intensidade com amor. Isso a gente falou muito na live do narcisismo, como é confundido, né? Quando um narcisista chega para amar esta pessoa, onde ele diz eu te amo em uma semana, né? Ele já acha que ama a pessoa,
né? Então, ele fala que ama, que não vive sem. Ah, eu não pude dormir sem escutar a tua voz. Vai dormir sim, dorme aí, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer isso. E nem tudo que acelera o nosso coração é amor. Às vezes é ansiedade. Isso. Então, a gente precisa olhar para isso. Uhum. Né? Então, a paz, vamos lá, a gente já comentou isso muito, né, Nath? Que a paz, para quem vive no caos, é desconfortante. Eu adoro a Vicky porque ela traz, assim, ó, uns vocabulário muito gauchês, né? Ela participa em tempo real e ela traz É o bar, ela traz o bar, ela traz que barbaridade. É exatamente isso. Tem que ter responsabilidade com as relações. Exatamente. Exatamente. E quando a gente se reconhece, né, o amor no drama e uma relação saudável pode parecer uma coisa bem morna, bem sem graça, né? Então eu até comento, eu comentei com uma pessoa não faz muito tempo, eu disse, nossa, minha vida é mais parada que água de poço. Ela é uma vida que parece sem graça, porque eu não faço nada demais. Mas eu quis isso. Eu criei isso para mim. Por quê? Porque eu já tive um narcisista na minha vida, eu já tive dependência emocional, eu já tive que brigar com o silêncio que existia dentro de mim, eu já tive que olhar para o meu vazio. E no momento que tu olha para o teu vazio no barulho, tu não vê nada. Tu tem que olhar para o vazio no silêncio. E o silêncio é paz. Só que quem viveu no caos não conhece, não reconhece isso. e estranha a paz, né? A paz é como se aquilo não fosse normal. Inclusive, a nossa mentora Michelle fala sobre isso, né? Acostume-se a viver no tédio. Porque uma vida em paz é uma vida que muitas vezes pode parecer tediosa. Não tem problema. Não Eu tem digo, problema. eu, graças a Deus, eu não tenho problema. Eu não tenho. Mas para chegar nesse caminho, tem todo um percurso, né, Flávia? Com certeza. A E coragem que tu árduo. teve que ter, E né? árduo. Isso, a coragem que tu teve que ter e a coragem que a gente, todos nós temos que ter para olhar para isso, né? Para olhar para esse vazio, para aprender a conviver com ele, né? E aí eu trago de novo aquele conceito de Jung, né? Da luz e sombra. Não adianta, gente, a gente é feito de luz e sombra. E a gente precisa aceitar que a gente tem uma parte que não é boa. E a dependência emocional nada mais é do que não aceitar essa parte nossa. A gente não aceita de forma alguma aquele vazio, aquele desconforto, aquela Não. sensação ruim. Tem que ter sempre algo ou alguém preenchendo, né? E assim, olha como é libertador e como já sai um peso das costas no momento que tu pensa assim, ó. Ai, eu não preciso ficar lutando contra essa parte minha, eu posso integrar ela. Integrar a sombra e luz. Eu sou feito disso. E principalmente quanto eu falo muito sobre isso, quando as pessoas dizem, ai, o que vão pensar? Exatamente, é um anestésico. Ai, o que as pessoas vão pensar? Ai, o que. Pensa o que elas quiserem, né? A minha mãe fala muito eu tô na praia, vou andar de chinelo havaiana, não importa se eu vou no médico ou se eu vou, né? Até o Vitor brincou um dia com nós. Mas eu vou, porque ninguém paga minhas contas e eu quero andar do jeito que eu quero. Então, ai, o que os outros vão pensar? Os outros que se fodam. Os outros que se lasquem. Eu não tô nem aí com os outros. Por quê? Porque o barulho era meu. Não é? E aí, se a pessoa tem o barulho dela pra ficar, vai fazer barulho lá na tua casa, vai bater panela, não na minha. Aqui dentro, quá comando me. Aqui dentro, quem manda sou eu. E quando você toma esse partido na tua vida, é como eu falei numa live passada, é cura. Não tem quem se meta a besta com uma pessoa que sabe quem ela é e conhece as suas sombras. Eu sei que eu sou assim. Eu falei ontem, né, do Dia das Mães de novo. Falei, eu sei, eu tenho. Por que eu brigava muito com a minha mãe? Porque eu sei que eu sou igual a ela. E a minha sombra é o controle, é o perfeccionismo, é olhar para as coisas e achar que eu sou melhor. Eu acho que eu sou o alecrim dourado.
E só que aí eu sei que eu sou assim. No momento que eu vou olhar para isso e que eu posso ser até arrogante, eu vou, opa, Flávia, essa é a tua sombra. Então, estar consciente, A né, consciência da trouxe sombra. Isso é a integração. Essa é a integração, é tu estar consciente da tua sombra. Tu sabe que tu tem aquilo ali, tu não vai sair fazendo mal para os outros porque tu aceitou tua sombra, não é isso. Mas tu vai ter consciência dos teus pontos fracos, digamos assim, da parte que tu tem mais dificuldade, sabe? A grande questão é que as pessoas que projetam no outro, e aí a gente traz, né, a projeção de Jung, as pessoas que projetam no outro, elas não conseguem enxergar nelas porque elas veem no outro. O outro é cheio de defeitos. O problema tá lá, não tá em mim. E como é que tu vai mudar se o problema tá no outro? Mas, gente, se tu tá enxergando, se tu tá vendo, é porque tem em ti. é em ti. Semana passada, vou colocar aquilo que a gente falou, Nath, que era só uma conversa entre eu e tu, mas eu vou colocar. Semana passada eu falei pra Nath, Nath, me irrita muito as vítimas. E a Nath me lembrou disso de novo. Flávia, mas por quê? Se tu é vítima, aí eu pensei, meu Deus, eu nunca fui vítima. Mas o que que é? Eu nunca consegui ser vítima. Porque eu vendo a guerreira, minha mãe, cheia de dor, cheia de um monte de coisa, e ela não podia. Nossas feiuras, é exatamente isso. Perfeito. E aí eu nunca consegui ser vítima. Então, me causa até uma inveja a pessoa que pode ser vítima em algum momento. Eu não consigo. A pessoa que se dá o direito, né, de ser Me vítima. dá o direito de ser vítima. Eu não me dou esse direito. Eu não me dou. É um problema meu? É, eu tô rejeitando o fato de ser vítima. Mas é isso. Então, eu entender que isso é meu. E Sim. 12, tu falou que gosta, né? Gostou disso, né? Aqui quem manda sou eu. O qua comando-me é uma expressão italiana que a gente usa aqui na Serra demais, porque aqui quem manda sou eu. E é assim. Então, isso E eu. olha como é libertador mandar na sua própria vida, né? Não ser comandado pelo externo. O externo te molda, o externo que molda as tuas respostas, o que tu vai fazer, onde tu vai. Exatamente. E trazer também, né, o outro ponto cego, que é, então, o primeiro, só para lembrar, né, confundir intensidade com amor. O segundo é querer ser escolhida mais do que ser feliz. Então, o outro, né, eu preciso do outro para ele ter. Então, eu fico lutando pelo amor do outro, né, tentando provar o meu valor. Meu Deus, quando você tenta mostrar o seu valor, você não tem valor. Porque você está tentando. Não tente. Saiba que você é uma mulher de valor. Antes eu não entendia o que era isso. Hoje é sem justificar o seu valor. É isso e pronto para tudo. Tanto para o seu trabalho, quanto para as pessoas que gostam. Eu sei quem eu sou, eu sei das minhas feiuras, eu sei das minhas belezuras. E é isso, né? Sim. E Nath, aí olhe pra mim, né? a gente olha para um tipo de relação dessa, né? Que a pessoa ela quer ser escolhida mais do que ela quer ser feliz. E a gente vê que essa não é uma relação que é atual ou sobre o futuro. É uma criança dentro dela que está tentando ser escolhida dessa vez, não ser rejeitada. Então, o quanto que a pessoa fica naquele ciclo que enquanto ela não tomar consciência disso, ela vai ficar todas as relações dela replicando isso, né? Ela tentando não ser rejeitada dessa vez, não ser rejeitada dessa vez. É uma relação da tua criança com a outra pessoa. Não é um adulto se relacionando. Porque precisa provar que é bom, que tem valor, né? É exatamente o que tu falou, Jô. Quanto mais tenta mostrar, já perdeu o valor. Exatamente. É como dizem, né? Quanto mais, como é que é? Quanto mais se abaixa, mais o cu lhe aparece. É exatamente isso. Uhum. Quanto mais você se humilha, mais você vai ser humilhado. E é exatamente isso. Ainda bem que não é mais, né, Vicky? Bem, é isso que importa. E aí, agora, a terceira vem o amar o potencial e não a realidade. Aí vai daquilo que a gente já falou inúmeras vezes. O que você gosta da pessoa? A expectativa de dar certo? Ou você gosta realmente da realidade que essa pessoa é? E vamos lá, alguns
lives atrás, eu lembrei de um livro que eu li que era Amar com os Olhos Abertos. Amar com os Olhos Abertos é muito lindo esse livro. Quem puder, gente, assim, ó, comprem, porque ele é maravilhoso. Amar com Olhos Abertos, ele fala sobre quando a gente se apaixona por alguém, a gente se apaixona pelas qualidades que a gente tem refletida no outro. Então é sempre assim. Quando eu me apaixono, é como falei até para uma pessoa, eu disse, eu gosto dos. Eu me gosto mais quando eu me olho pelos teus olhos. Por quê? Porque quando o outro te olha e vê as tuas qualidades, ele está te amando de olhos abertos. Só que vem essa fase que é a da paixão, e depois o que, que acontece? Vem a fase do olhar com os olhos, o quê? Abertos realmente. Porque Exatamente. aí eu vejo a feiura da pessoa. Eu vejo as sombras e eu não gosto. E eles são refletidos como? Também de mim. Tudo é meu. Tudo é meu. E assumir essa autorresponsabilidade, né, Nath, que aí traz, tira a dependência emocional dessa pessoa e faz com que ela realmente olhe para isso e não como um potencial. Porque não, mas é que olha só, ele pode ser um homem muito bom. Pode? Não, se ele pode e não é, é porque não é a realidade. Olhe a realidade. Antes de se relacionar com o outro, tu se relaciona primeiro contigo mesma, né? Então tu tá enxergando no outro as coisas que tu tem em ti. Também as coisas boas também valem, não são só as ruins, aquela questão de aquele conceito de projeção que a gente traz, que a gente só projeta no outro que a gente tem as coisas boas também. Então, às vezes, o quanto tu idealiza aquela pessoa, daquela relação, né? Tu idealizou, tu criou na tua cabeça aquela pessoa. E, na Tá? verdade, se tu for olhar com outras lentes, ela não é assim, nunca foi assim, nunca te prometeu ser assim, né? E aí entra aqui o trabalho, né, que a gente fala muito também, que é sobre o amor verdadeiro. O que é o amor verdadeiro? É tu aceitar o que é sem esperar que mude, dando o seu melhor. Sempre eu gosto de fazer, de ressalvar aqui, né, de ressaltar aqui, aliás, que isso não é aceitar desrespeito, não é aceitar migalhas, não é aceitar coisas ruins, né? É tu, se é uma relação onde tu idealizou o outro, né, com base no que nas coisas que tu achou, mas vai mudar. Mas essa pessoa é assim, e quando vê algo que tu tá enxergando que nem é, e que realmente é uma pessoa que vale a pena aceitar ela do jeito dela, que ela não te faz mal, beleza? Só que tem casos muito extremos em que a pessoa ela simplesmente cria uma pessoa que não existe e a pessoa só faz mal. E o que a Vicky falou, né? Talvez seja por isso que as pessoas têm muitos parceiros. É óbvio e nada agrada. É óbvio, porque na verdade eu tô. Por que, que nada agrada? Porque eu não tô me agradando de mim mesma. Se eu não sou boa e eu não me acho boa, na verdade, inconscientemente, o que que acontece? Nada serve para mim. E aí vamos lá, não é o fato de ser exigente, porque exigência é uma coisa. Existe o fato de, por exemplo, eu não vou aceitar de entender o meu valor e eu não aceitar menos do que eu sou. Aí é uma coisa. Agora, quando a pessoa troca de parceiros o tempo todo, esse tem a unha mais comprida, esse rói unha, esse é isso, esse é aquilo. Não, aí para tudo e vamos olhar para quem eu sou. Eu achei muito engraçado um videozinho no Instagram, apareceu para mim, que era assim, a mulher era bem gordinha, assim, era bem reforçada, e o cara disse assim, qual que é o seu parceiro o ideal? Ele precisa malhar, ele tem que ser bem sarado. E aí o cara, aí apareceu os grilinhos, né? Cri, cri, cri. Aí você vai pra academia? Você é sarada? Hum, entender o seu valor e entender o que você quer, né? Então vamos lá. As minhas sombras eu tenho que saber. E eu tenho que saber lidar com a sombra do outro também, porque ele também vai ter. E vai ser principalmente aquelas que vão te incomodar, porque estão em você. Então olhar para isso é muito importante. Isso. Vou dar o nome de um outro filme
Fala muito sobre isso, que é lindo o filme, que é Escritores da Liberdade, é um filme antigo. E ela é uma professora, assim, extremamente maravilhosa. Ela é, assim, altruísta, ela é, assim, maravilhosa. E ela fala muito bem do marido dela, né? E o marido dela chega em casa e diz assim: Eu quero que tu pare de falar de mim, como essa pessoa que tu me desenha. Ela disse: mas tu é assim. Ele disse: Não, eu não sou assim. E aí ela disse assim: Mas eu te amo. E aí ele disse assim: Tu ama aquilo que tu construiu de mim. Para mim, essa frase, ela ficou na minha mente, eu nunca mais esqueci. A gente cria uma pessoa que a gente ama, porque a gente cria o quem a gente é também. Por isso Perfeito. que a gente precisa de um terapeuta, a gente precisa de um olhar, porque essa pessoa com as perguntas certas, ela vai tirar quem realmente somos. Ele vai tirar o alecrim dourado da jogada, o ego inflado, e vai dizer: Olha, mocinha, aqui tem um pontinho cego, você não tá tão perfeita, né? Então, olhar para isso é muito bom. Tem carinhas de risos e carinhas de choro. Eu não sei quem tá chorando e quem tá rindo. Ou se é a mesma pessoa que tá nessa vibe. Depois Conta pra gente aqui, conta pra gente aqui. é isso aí. E a quarta, então, vem punir-se para continuar pertencendo, né? Então, esse é um ponto muito profundo, onde a gente acaba se sabotando para continuar pertencendo. O que, que a gente faz nesse momento? A gente entra em dívida, usa compra, comida, relações, né? Então a gente precisa olhar para isso. A gente acaba perdendo dinheiro, perde saúde, perde tempo. E aí também vem, então, aquele acesso que a gente falou sobre as drogas, enfim, sobre várias coisas. Uhum. Tu quer falar mais alguma coisa sobre isso? Senão a gente passa, então, para a parte da dependência emocional no dinheiro. Não, é isso mesmo, vamos seguir. Então, gente, quando chega no dinheiro, é aquela pessoa que paga para pertencer. Perfeito. Então, esse é o ponto onde eu também já usei, porque o dependente emocional ele vai para todas essas áreas, tá? Então, o que que eu fazia, por exemplo? Eu sentava nas melhores cadeiras, mas eu tinha que pagar para isso. E aí, sentar nas melhores cadeiras é um network, tu paga por esse network. Geralmente, hoje, tem mentorias, por exemplo, que custam 250 mil reais em 6 meses. E aí, se você quer pertencer a um grupo e você é um dependente emocional, já sabe que isso aí já vai ser furada. Então, o dinheiro, ele também é um limitador. E a gente precisa olhar para isso, né? Para que não fique olhando e entendendo que esse medo não pode ser um medo de ser abandonada se você não está no seu grupo, ou um grupo, por exemplo, de vinhos, ou um grupo de jogar tênis, coisas que sejam de muito dinheiro. Comer em restaurantes, o tempo que era uma coisa que eu usava, sim, cada armadilha, é bem isso mesmo, Vicky. Então, comer em restaurantes carésimos e viver a experiência. Eu fazia isso, logo que eu me separei, quase toda semana. Porque eu queria pertencer a lugares bonitos, a lugares que tinham experiências. E isso não ia me trazer um status, não ia. Mas eu achava que sim. Então, entender isso, entender que a dependência emocional ela é muito mais profunda, principalmente no dinheiro, é essencial. E não é só tu pagar para te participar. Muitas vezes as pessoas pagam, dão coisas para os outros, pagam, estão sempre pagando, emprestando. Aqui fala sobre o cartão, né? Essas pessoas que compram tudo para os outros, que servem de fiador. Tudo isso muitas vezes é para ser olhada, é Perfeito. para se sentir pertencente, é a dependência emocional, né? Tem muitas pessoas que ajudam todo mundo, muitas pessoas que ajudam todo mundo com esse intuito de ser vista, né? De não ser rejeitada, de ter uma utilidade. Isso também não é uma relação saudável, porque muitas vezes atrai pessoas interesseiras que só estão ali. Muitas vezes não, sempre, né, Nath? Vamos lá.
É, Principalmente nisso de emprestar coisas, sim. cartões, coisas assim, quando é a pessoa já sabe, de novo, é o dependente com o codependente. Isso. É Na ali. verdade, se retroalimentam, né? Porque daí tu atrai a pessoa interesseira, porque ela tá com interesse sobre o que tu tem para oferecer. A relação nunca vai ser verdadeira, tu também tá sugando a outra pessoa porque quer que ela fique próxima, né? Então, isso é muito forte também. Exatamente. E tem aquela também na imagem, né? Onde a gente acaba mudando o nosso corpo, a roupa, o cabelo, o comportamento. Só que não adianta, porque aí o medo de continuar não sendo escolhida, ele tá ali dentro da pessoa. Então não adianta, eu quero ser magra. OK, aí usa o Ozempic, Monjaro e Lalá, vai pra academia, fica a rata da academia e acha que vai, né? E a galera, não adianta. Não adianta você, se você não olhar para dentro e as dependências, você vai continuar sendo quem você é. Aquela pessoa que não cortou o cordão invisível que existe entre você e a dependência emocional. Sim, tem na família também, né? Acho que a gente não falou, que é quando posso falar? A pessoa adulta pede autorização para existir, né? Ela ainda tá naquele ciclo de ela quer crescer, ela quer ir, mas ela sente culpa por isso, né? Ela quer se posicionar, mas teme desagradar as pessoas. Ela quer escolher diferente, mas sente que está traindo a família ou traindo todo o sistema familiar. Isso também pode ser muito inconsciente, porque eu já vi várias pessoas falarem para mim: ah, mas é óbvio que eu quero crescer, é óbvio que eu quero É prosperar. mesmo? É mesmo que quer? Não sei. Eu pulei, Nath, porque como a gente falou bastante da família, achei que não precisava, mas foi ótimo tu trazer. É exatamente sobre isso. Sim, Porque sim. crescer, mas será mesmo que quer? Aí, de novo, a gente trouxe na live, agora eu não me lembro de qual, se foi não me lembro, mas a gente trouxe isso, né, sobre que a maioria das pessoas, elas não têm medo de quebrar, elas têm medo do sucesso. E é por causa disso, é por causa da dependência emocional. Porque como eu não vou pertencer à família? Porque ninguém teve sucesso, ninguém teve mais 1 milhão. Tanto é que a mentoria do Wendel, que eu acho muito legal, né? Se eu não me engano, a Protagon seja o primeiro milionário da sua família. É exatamente isso. Quebra esse paradigma que todo mundo tem que ser pobrinho, que todo mundo tem que comer feijão e arroz. Quebrar isso. E quebrar não por fora, como eu tentei fazer antes. Tentar quebrar realmente começa por dentro. É muito mais fácil. Tira bastante dor de cabeça, já vou dizer, né? Quem já passou por isso sabe. Eu já quebrei exatamente por causa disso. De tanto querer pertencer a clãs, grupos e outras coisas, porque eu queria pertencer por isso. Então, olhar para isso é muito importante. Gente, tudo que a gente traz aqui é tanto ouro que vai. É como se a gente diminuísse o percurso de vocês. Porque a gente já fez isso. A gente já passou por isso. Então, trazer isso, a gente sabe exatamente as pedras que vieram no nosso caminho, né, Nath? Sim. É sempre assim. Quem se disponibiliza realmente assistir, aprofundar e realmente sentir o que a gente traz aqui nas lives, consegue ter um avanço bem grande. Tanto que eu sempre falo, né, que por enquanto elas estão disponíveis, né, de forma aberta, mas depois não estarão, porque realmente é algo, faz parte do processo, né, terapêutico, tudo que a gente traz, né. E lembrando sempre que pertencimento é pertencer a si e a Deus. É só isso. Você não pertence a mais ninguém. Você não deve mais nada a ninguém. Você é o que você é. É seu. Porque a dependência emocional em si, ela não deixa de ser uma crise de pertencimento, né? Com... Na verdade, a gente veio no mundo para pertencer, né? A gente pertenceu a um ventre. Então vamos lá, ontem era Dia das Mães. Se a gente for pensar, o que é isso? A gente pertenceu à nossa mãe. E aí, esse pertencimento saiu quando cortou o cordão, mas não, não.
E aí a gente tenta se valorizar e pertencer o tempo todo. Então a gente precisa lembrar que a nossa primeira casa é o nosso corpo, é nós. Tanto é que não tem nada aqui, ó. Não tem nada aqui de fio, de cordão, não tem nada. Só que ele fica invisível. E saiba disso. Corte essa invisibilidade. Tem aquela visão além do alcance com óculos que vem através do invisível. Né, Nath? Isso. Vamos trazer uma dinâmica, então, para todo mundo aqui, né? Para que a gente vai deixar umas perguntas aqui, que aí a gente consegue também responder, para que vocês respondam com honestidade também, para que vocês olhem para a dependência emocional, né? Então, eu sinto falta da pessoa real, ou da sensação de ser escolhida, de ser amada, de ser olhada, de frio na barriga, né? Então eu sinto falta realmente da pessoa, porque vamos lá, a gente já falou sobre isso, né? Mulheres espancadas, por exemplo, que sofrem violência doméstica. Muitas vezes elas não conseguem sair. Isso é uma dependência emocional. Mas aí ela sente falta da pessoa batendo nela? Vocês podem ter certeza que não. Mas ela sente falta da sensação de ser escolhida quando essa pessoa tá bem, porque tem momentos bons. Como tudo, como o relacionamento com o narcisista. Sempre tem momentos bons. E esse momento bom, ele dá a sensação aquela que eu tinha antes, quando eu tava lá no útero da minha mãe, ou quando eu tava lá na minha família, onde eu me sentia acolhida. Então, lembrar sempre disso, né? Toda vez que eu sinto falta, entender se é da pessoa realmente ou é daquele micro amor que ela dá para mim, né, Nath? Sim. Eu amo o que vivo hoje ou amo o potencial daquilo que eu imaginei, né? Então, eu imaginei flores chegando com doce, com chocolate. Na minha cabeça. Será que essa pessoa fez isso mesmo? Sim. Faz algum gesto ou não? Trata com grosseria? Não, ela acha que vai acontecer em algum momento, só que a pessoa tá mostrando já que não é assim. Querido, né? Amado, olha a Então, se realidade. questionar, né? Se questionar. Eu amo mesmo o que eu tô vivendo, ou é o que eu imaginei, ou o que eu imagino viver também, né? E aí, vamos lá, outra pergunta muito importante. Essa para mim é uma das melhores. Eu estou nessa relação por escolha? Eu quero estar? Ou por medo, culpa ou uma esperança que essa pessoa vai mudar? Gente, isso é imprescindível. É olhar, eu escolhi estar aqui e, de novo, aí tem algo na escolha que eu até comentei com uma amiga minha essa semana. Eu disse para ela, tem muitos, a gente sempre, de novo, a gente sempre tem escolha, gente. Sempre tem escolha. Mas, às vezes, a gente não se permite escolher o saudável. E por que que a gente não se permite? De novo, os pontos cegos e as dependências emocionais. Se isso para mim não era comum, eu escolher e me permitir, eu não vou me permitir. Por que que é tão importante, de novo, fazer terapia, se autoconhecer, indiferente de que processo, mentoria? É isso. A gente precisa olhar para esse tipo. Será que tu está se permitindo a ter uma escolha? Ou tu acha que não tem escolha? Né? Eu me afastei ou realmente me libertei? Então, o que a gente trouxe antes, bem no começo, né? Será que esse momento onde eu simplesmente saí de perto dos meus pais, saí do grupo familiar, saí do relacionamento, não estou mais com o meu ex, será que eu realmente só me afastei ou eu me libertei e cortei os meus fios invisíveis? Né, Nath? A gente precisa olhar para isso. Perfeito. Qual fio invisível ainda me prende? A culpa, a dívida, o medo, a raiva,
a obrigação ou a aprovação. E de novo, vamos lá, a raiva também é um fio invisível. Porque aí a gente acha que como a gente está com raiva, como a gente, ai, desprezando a pessoa, né? Terminou o relacionamento, né? E acha que, ah, não, eu odeio a pessoa. Ah, é? Pior dependência emocional que existe. Sim, Odiar alguém, ter acessos de raiva. A indiferença é o negócio. sim, e me veio uma coisa aqui agora que eu lembrei. Uma vez, uma pessoa me falou que ela tava com muita raiva da outra pessoa e ela ficava nesse ciclo e ela não conseguia se libertar dessa raiva porque de alguma forma ela estava conectada com a pessoa. Então, por mais que ela se sentisse mal e que isso fosse um sentimento ruim, de alguma forma ela ainda estava conectada. Se ela soltasse essa raiva e perdoasse a pessoa, ela não estaria mais conectada. Exato. Então, olha o quanto, né, o ruim também, de forma inconsciente, as pessoas ficam repetindo sem saber. Então é isso, a raiva também te conecta. E a nossa mentora fala sempre, né? Será que você realmente não gosta ou você ama odiar alguém, né? Perfeito. Então, o quanto é isso, né? Então, assim, ai, não, mas eu tenho raiva, ai, porque o meu marido não sei o quê, ai, porque não sei o quê. Será que tu não tá gostando tanto disso? Porque também é uma tensão. A raiva também é uma tensão. Quando você está com raiva de alguém, você está dando atenção a ela. De novo, os haters, né? Por que, que eu falo sempre? Todo mundo que me pede, mas tu não tem hater e tal, eu posso até ter. Mas o momento que uma pessoa vem com algum tipo de comentário, eu nem comento. Fica falando com a minha mão, porque eu não vou comentar. Porque se eu estiver me explicando, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando atenção para essa pessoa. Então a gente precisa lembrar que a raiva é um dos piores sentimentos. Não que você não tenha que ter, não é isso. Mas é elaborar, de novo, é elaboração de. Isso. Entender a raiva, né? Saber lidar com esse sentimento, não é não sentir. E uma, né, Nath, que isso vem muito na dependência emocional, a gente traz isso, né? Eu estou sendo fiel ao amor a mim mesmo ou a minha ferida? Uma ferida da rejeição ou do abandono. Então, eu estou sempre tentando ser abandonada para que eu possa lamber minhas feridas, né? Então, Isso. olhar para isso, né? O que, que eu estou sendo fiel? Ao amor realmente que eu sinto por essa pessoa ou o que ele me causa quando ele ataca as minhas feridas, né? E a última, então, que eu acho que é muito importante também, é que vida que eu estou adiando, tentando salvar, agradar e provar algo para alguém. Do mesmo momento que a gente falou, não existe. E aí eu tenho um mentor que eu acho que é fantástico que ele fala, e o Lucas fala também sobre isso. A única dívida que vai ser eterna e tu não vai ter que pagar é a tua vida. E tá tudo certo. Teu pai e tua mãe te deram a vida e deu. Vai ser uma dívida eterna? Vai, mas é isso aí. Tá tudo certo. Então, entender isso, que essa dívida é real e todo mundo tem, e deu, porque tu não veio da uma cega, tá tudo certo. Não tente pagar isso, que isso nunca vai ser pago. Só se você pague com a sua vida, com a sua liberdade, na prisão. Aí vamos lá, por que, que as pessoas ficam presas, né? Tanto a dependência química, presas realmente numa cadeia, exatamente por causa disso. Por tentativas de pagamento de dívida emocional, de novo, né? É isso. Então, a gente vai falar sobre os caminhos agora, né? Porque a nossa live era para ser curta, mas já está se estendendo bastante. Mas eu acho que os caminhos para sair da dependência emocional, né, Nath, são bem interessantes. E o primeiro passo é nomear os fios invisíveis. Esse é a principal. O que, que é o fio invisível? É entender o que te prende. O Sim. que está prendendo no outro? Elenca todas as pessoas, isso
eu aprendi também numa mentoria que eu fiz de dependência emocional. Eles diziam pra gente elencar todas as pessoas da sua vida, não importa quem seja. Não importa se é no trabalho, se é em casa, se é na família, se é no prédio, se é todo mundo. Elenca o nome de todo mundo e entende quem são as pessoas que te prendem. Aí, para entender quem são, o que gera culpa, quem gera culpa em ti, quem tu tem medo de desagradar, trazer muito isso, necessidade de aprovação, quem tu precisa que te aplaude, né, que te aplauda, uma raiva, de quem tu sente raiva desse elenco aí de pessoinhas, a dívida financeira, com quem você tem dívida? Essa pessoa é a pessoa X da dependência emocional. Obrigação familiar? Tem obrigação? Quem que é essa pessoa? Que tipo de obrigação? Esperança de reconhecimento. É forte essa e precisa ser vista. Então, enquanto eu não nomeio, eu repito o tempo todo. Quando eu nomeio, eu começo a escolher e entender e sentir o que eu quero separar, né? Sim. Quer falar o passo 2? Tu quer que eu continue? Posso falar, mas aqui o passo 2, na verdade, a gente já trouxe um pouco, né? Que é diferenciar a distância de liberdade, né? Se questionar se você se afastou ou se libertou, né? Se realmente esse afastamento. Talvez usando, né, Nath, essa lista que você nomeou, todos os nomezinhos, elencou todas as pessoas. Olha para isso. Você está afastada? Você se libertou? Ou você está ainda presa a essa pessoa? Acho que é bem Isso, interessante isso mesmo. isso que foi o que a gente trouxe, né? Tu pode estar distante, mas pode estar de alguma forma conectada com essa pessoa, com a raiva, com outros sentimentos. Então, se questionar também se eu ainda reajo como criança diante desta pessoa. Aqui vem os gatilhos, né? Muitas vezes, pessoas que contam que quando vão para casa dos pais, dos avós, sentem aqueles gatilhos de quando eram crianças, né? Então, se isso está te conduzindo, não é sobre não ter gatilhos, mas é sobre ter consciência deles e, a partir disso, pensar: agora eu sou adulto, não preciso me explicar, não preciso de validação, de reconhecimento. Então, acredito que seja por aí, né? Se Exato. questionar também, eu ainda tomo decisões tentando provar algo? Se tu Perfeito. toma, tu não assumiu ainda teu lugar de adulto na vida, né? Eu Exatamente. ainda me puno quando escolho diferente, a culpa, né? Por fazer uma escolha diferente da expectativa do outro, né? Então, assim, se a tua vida ainda gira em torno de ficar tentando provar que tu não é igual àquela pessoa, família, ou enfim, Justificativas, né? isso tu ainda tá presa no ciclo. Separar, então, abstinência, separar amor de abstinência, né? Então, entender também que sentir vontade de voltar, eu quero mesmo essa pessoa ou um alívio? O alívio que ela traz, né? Exatamente, porque, de novo, toda dependência é uma dependência química também do corpo. Será que eu quero essa pessoa de volta realmente? Ou eu quero o alívio que ela me causa? Seja no sexo, seja nas palavras, seja na conversa, seja no abraço. O que essa pessoa te traz, né? Então a gente precisa olhar isso. Sinto saudade da presença ou da migalha que ela me dava, né? Daquela coisinha pouca. Sinto Uhum. amor ou sinto pânico de não ser escolhida, de não olhar para mim, da pessoa não olhar para mim, de repente estar olhando para outras pessoas, né? Então aquelas mulheres que voltam, e eu acho incrível, porque isso é uma dinâmica muito louca. Todo casal que se separa, a mulher ou o homem não quer mais a pessoa, já acabou. Às vezes, eu já vi casos de 3 anos e a pessoa vê que tu tá com alguém e ela bateu o fio. Sim. Ai, olha só, senti tanta tua falta. Não, não. Você é um homem ou um rato, né? Vamos lá. O que acontece com essas pessoas, Nath? Como pode isso?
Eu juro pra ti, eu não aguento isso. Mas enfim. Quando você sente falta sem voltar para aquilo que te destrói. Então é isso que a gente tem que lembrar. A gente pode sentir falta, mas a gente pode entender que aquilo te destruía por dentro. Então, essa entender, né? Vamos de novo, né? Olhar para isso, fazer esse entendimento e sentir, tô melhor assim ou não? É óbvio que você tá melhor, né? Sim. O quarto passo, então, dialogue quando for possível e elabore quando não for. Então, se for possível, converse com as pessoas que você tem essa dependência emocional. Converse, não precisa contar tudo, enfim, mas eu acho que essa elaboração interna também precisa ser necessária. Fale com você, eu falo sempre sobre escrever carta, né? Escreve uma carta para sua mãe, escreve uma carta para o seu pai, e escreve para o seu antigo amor. Fale o que machucou. Quando você coloca para fora, seja falando para uma pessoa ou escrevendo, a gente se dá conta de quanto de dependência emocional a gente tinha ali, né? E aí eu me lembro muito, faz pouco tempo, falei para uma paciente fazer a carta para o pai e para a mãe, porque o pai dela tinha sido uma pessoa um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais rígida, usava do álcool também para acabar fazendo coisas que não eram certas. E quando ela foi escrever, ela não conseguiu. Ela não conseguiu. Por quê? Porque ela lembrava só das coisas boas. Então, esperar um tempo também, porque vai vir, né? Então, elaborar isso também é isso, né? Entender que talvez em algum momento vai vir só as coisas boas, né? Isso. O passo 5, então, é volte a pertencer a si e a Deus. Isso a gente falou antes, né? Então, em vez de se perguntar, será que eles me aprovaram? É pergunte, eu estou presente em mim, em Deus? Em vez de perguntar, será que vão me abandonar? É, eu estou me abandonando? Para quê? Para ficar? Então, olhar para isso, né? Lembrar que é sempre sobre nós. De novo, se eu estou achando que o outro está me abandonando, quem está se abandonando sou eu, né? Então, em vez de se perguntar, será que eu vou ser aceita? Eu estou vivendo de acordo com a minha alma aí com Deus? Então, de novo, é sempre sobre nós. Sim. É o primeiro passo, isso aí, dos dependentes emocionais anônimos. É o primeiro passo, exatamente. É a sensação de se sentir pertencente a gente mesmo. Esse, para mim, é o primeiro passo. E esse é um trabalho, né? É um trabalho, é um processo que acontece aos poucos, né? E trabalhando esse amor próprio, essa autoestima, e trabalhando que não vai ter como tu conseguir fora isso que tu tá buscando, né? Só apenas em Deus e em ti mesmo. Então é um processo, precisa ser olhado. E o primeiro passo é se dar por conta de que realmente tu tem uma dependência emocional, né? Isso aí. Então a gente vai fazendo o fechamento assim da nossa live hoje. Foi maravilhoso lembrar que você sempre precisa olhar para você, para o seu valor, quem é você e lembrar que Deus é acima de tudo. Quando Freud e Jung traziam essa parte de mate psiquicamente os seus pais, era principalmente porque na nossa mentalidade os pais eram como se fossem deuses. E se a gente não colocar Deus no lugar, que foi o que Jung fez, Freud falou isso e Jung falou isso, mas ele disse: coloque Deus Coloque no Deus no lugar lugar. dos pais. Porque a Perfeito. gente entende que tudo é substituição. No hábito, por exemplo, nos hábitos, quando a gente vai ter um hábito, por exemplo, ruim, a gente precisa substituir por um hábito bom. Deixar esse vazio não funciona para hábito. E assim é a dependência emocional. Por que a dependência emocional vai para o vício?
Porque o dependente emocional, ele precisa de alguém. Ele não tendo alguém, ele vai para onde? Ele vai para o vício químico. Fazer a substituição, né? E aí as pessoas podem perguntar também, né? Isso é importante falar. Tá, mas como é que eu coloco Deus no lugar, né? É uma coisa tão assim que talvez possa parecer subjetiva, né? Você precisa todos os dias ter uma conexão com algo maior, com o universo, com o divino, com Deus, chame como quiser. Todos os dias. Se você se alimentar disso todos os dias, que é realmente da fonte, né? E você Exato. tiver, né? E tu tiver todos os dias esse contato, tu vai sim começar a se preencher e a olhar para ti com outros olhos, porque tu vai pensar, se Deus me ama, eu também me amo. Exatamente. E pode ser com devocional, né? Como que eu vou, então? Como eu vou? Pode ser com devocional, pode ser com meditação guiada, pode ser com Oração, oração, pode ser com a Bíblia, pode ser se ajoelhando e falando com ele como se fosse um amigo, que essa é a minha parte preferida, que eu falo de noite e falo de manhã e eu falo o tempo todo com Deus. Eu pode tô ser em conexão com a natureza. Tem, cada pessoa tem um jeito de se conectar, né? exatamente. Escolha o seu jeito, ou pode ser inúmeros jeitos, mas tenha essa conexão com Deus. Porque é só assim que essa conexão vai fazer com que essa dependência emocional não esteja mais aí. Isso. Então, Nath, muito obrigada mais Eu uma vez, agradeço. minha companheira de live. E muito obrigada por vocês estarem aqui, Vicky, Rô, né, e todas as pessoas que estiveram aqui conosco. E semana que vem nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente também, que está acontecendo mais, que é a indústria bilionária da insegurança. Porque é aqui que a gente vai, aqui é onde pega o nosso calcanhar de Aquiles e pega jovens, né? Então olhar para isso vai ser muito bom porque vocês vão entender que eles pegam exatamente os dependentes emocionais, Sim. as pessoas inseguras, Isso, entender que nós estamos sendo programados para isso. Porque isso programar. gera muito dinheiro para outras pessoas, né? Estamos sendo programados para vivermos inseguros e tentando suprir aquele vazio a todo momento, como se fosse através de consumo, não vou dar muito spoiler, mas só para vocês entenderem que é muito pertinente essa live da semana que vem também. Isso aí, Vicky, parceiras de caminhada, assim como vocês também, com certeza. Gente, eu não estou recebendo nenhum comentário aqui. Tá. Então, se Foi o que a veio Vicky algum, falou. A Vicky disse, né, para caminhada, e a Jo e a Vicky disse obrigado, gurias, amor, e a Vicky também obrigada, menina. Então, assim, muito obrigada a vocês que estiveram aqui também e que ficaram conosco. Muito obrigada. obrigada, gente. Um beijo, boa noite, até a Beijo. próxima.